Olá, turma que está fazendo aí domiciliar. Hoje nós falaremos aí sobre a assistência em ventilação mecânica. Então, os pacientes que estão aí internados, né, em suas residências, em seus lares, né, em seu domicílio, podem utilizar aí algum suporte que os ajudem a respirar. Então, o que é a ventilação mecânica? É um suporte oferecido por meio de um aparelho ao paciente que não consegue respirar espontaneamente por vias normais, devido a fatores como doenças, anestesia, anomalias congênitas, tá? Sequelas, questões fisiológicas, tá bom? Sequelas de patologias, tá? Sequelas de trauma. Então nós vamos nos atentar na aula de hoje à ventilação mecânica não invasiva, tá bom? A mais invasiva que nós veremos é um pouquinho sobre traqueostomia, tá bom? Então, não falaremos sobre intubação orotraqueal, aquele tubo que vocês vão ver lá na terapia intensiva, tá? E em alguns casos na urgência e emergência também. Mas hoje nós falaremos do paciente que está em casa, do paciente crônico, certo? Vamos lá, os benefícios gerais da ventilação mecânica. Equilíbrio ácido básico, né? Produz uma troca gasosa adequada, mantém aí um equilíbrio sanguíneo, né? Uma gasometria ideal. Correção da hipoxemia, né? Os baixos níveis de oxigênio na corrente sanguínea. Alívio de dificuldade para respirar, alívio da dispneia, né? Reduzir o tempo de internação, reduzir necessidade de intubação, reduzir mortalidade hospitalar, diminui frequência respiratória. Aquele paciente que está taquipneico, respirando muito rápido, ajuda bastante também. Melhora a troca gasosa por conta da expansão pulmonar que nós teremos, diminui a atividade dos músculos acessórios, né? Aquela musculatura, sabe aquele asmático quando fica com crise de asma, que tem até um afundamento aqui da furca, né? A musculatura, dá para ver as costelas, isso é a musculatura acessória. Quando o paciente está em dispneia, né, ele usa essa musculatura para tentar expandir mais o pulmão. Bom, complicações gerais aí. De acordo com alguns estudos, pode causar eritema facial, né, hiperemia facial por conta das máscaras, claustrofobia, alguns pacientes sentem, congestão nasal, dor facial, irritação nos olhos, pneumonia aspirativa. Por isso é importante manter o paciente numa posição aí elevada. Hipotensão, pneumotórax, distensão abdominal, porque o paciente acaba engolindo muito ar. Pode causar vômito, broncoaspiração, dor de cabeça matinal e não adaptação do paciente. Não é todo paciente que se adapta à ventilação mecânica não invasiva. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o CPAP. O CPAP, né, essa máscara aí, essa full face, né, ela tem uma pressão, ela ajuda na expansão pulmonar e melhora assim a troca gasosa, combatendo a dificuldade para respirar. É usado muito, tá, gente, no tratamento de apneia do sono, pois ele desobstrui as vias aéreas, facilitando a passagem do ar. A fisioterapia com CPAP pode melhorar o condicionamento respiratório de pacientes acamados e com limitações físicas. Então o fisioterapeuta, né, como vocês veem na imagem, ele faz esse trabalho a fim de expandir melhor o pulmão. Isso traz também muito conforto para o paciente, melhorando aí a qualidade do sono e o conforto do paciente. Então ele mantém uma pressão, né, o aparelho envia uma pressão de ar aqui, facilitando a expansão pulmonar. O BiPAP é muito parecido com o CPAP, aí é usado como suporte ventilatório por pressão também. Semelhante a um compressor, ele tem a capacidade de gerar o fluxo do ar para o paciente, fazendo com que a pressão das vias aéreas do indivíduo fique positiva. Então ele aumenta a pressão interna. E o aparelho trabalha em dois níveis de pressão. Quando ele inspira, né, ele puxa o ar, a pressão é maior. E quando ele expira, ele solta o ar, a pressão ela alterna aí, ela diminui, né? Ela é menor, que alterna nas vias aéreas aí como ciclos, durante o ciclo respiratório. Normalmente ela é administrado, né, meu Deus do céu.
através de uma máscara facial ou nasal. A facial, vocês viram naquele primeiro slide lá, né? Essa aqui é a nasal. Tá bom? Então a diferença é que ele trabalha em ciclos. Na expiração ele diminui a pressão, facilitando, favorecendo a expiração do paciente. Bom, essa aqui, para vocês conhecerem um pouquinho, é a máscara de Venturi. Né? O que a máscara de Venturi faz? Bom, ela é conhecida como máscara de entrada de ar. É um dispositivo médico para fornecer uma concentração conhecida de oxigênio a pacientes com oxigenoterapia controlada. Então, como é que eu controlo essa entrada de ar? Esses aqui são os fluxos, né, de ar. Então, esse de 15 litros, né, ele permite uma entrada maior de ar. É a mais comum, a mais usada. Tá? Depois tem esse laranja, tem o azul, o verde e o rosa. Essa mangueirinha é ligada no fluxômetro, naquela régua de gases com oxigênio. E aqui eu vou controlando o quanto eu quero ofertar de oxigênio para o meu paciente. Então aqui é bastante, se eu não me engano é 100%. Aqui vai diminuindo, tá? Até esse aqui ser mais brando, então eu oferto menos. À medida que o meu paciente melhora, padrão respiratório, oximetria, eu vou diminuindo a oferta de O2 para que até chegar um momento em que ele respire de forma natural, em área ambiente, sem auxílio da máscara, tá bom? Máscara de nebulização. Por que eu coloquei essa imagem grande para vocês verem? Quando a gente fala em máscara de nebulização, o que vem na nossa mente, né? A inalação que eu fazia quando era criança, ou a inalação que eu faço no meu filho, a nebulização, porque realmente aqui sai uma névoa, né? E aqui, isso aqui é conectado também na régua de gases, tá? Com oxigênio. Esse tubo extensor é conectado aqui, esse aqui no rosto do paciente. Então é uma névoa, uma nebulização. Então você vai promover para o paciente a oxigenoterapia rica em inalação, uma névoa de solução fisiológica 0,9% que você vai colocar aqui. Então um paciente que acaba de ser estubado ou paciente que está lá com um pouco de secreção, isso aqui ajuda bastante, tá? Em fluidificar, umedecer as vias aéreas superiores. Certo? Não é colocado medicamento aqui, tá bom, gente? Quando o paciente precisa fazer a inalação, a nebulização com medicamento, Atrovent, Berotec, Clenil, você coloca no aparelhinho pequenininho, tá bom? Naqueles que vocês já conhecem. Catéter de O2 é muito utilizado para pacientes aí, tá, que estão nos seus domicílios. Por conta do baixo fluxo, é de 1 a 5 litros por minuto. Em pacientes adultos e pediátricos. A sua utilização é simples e permite que o paciente mantenha suas atividades diárias. Ele pode falar, comer sem dificuldades, porque o fluxo é quase imperceptível, mas traz um conforto muito grande para o paciente. Então vocês vão ver muitos pacientes utilizando isso aí. Tem que se atentar ao quê? Ao bom ajuste, tá? Desse catéter. Porque se deixar frouxo, largo, isso aqui vai começando a fazer ferida, então tem que ajustar bem na orelha, não pode deixar muito apertado, e aí tem uma travinha aqui embaixo no pescoço, tá? Que vocês têm que ajustar conforme o tamanho do paciente, não pode deixar muito frouxo, porque senão fica sacudindo e forma lesão aqui no septo nasal e na asa do nariz, certo? Então essa aqui é a régua de gases, é o painel que proporciona tratamentos com gases medicinais acessíveis perto do leito, tá? Para situações normais ou de emergência. Então aqui, né, esse verdinho aqui é o oxigênio, sempre vai ser verde, tá, gente? O amarelinho, ar comprimido, tá bom? Aí tem outro amarelo aqui, tá? Esse ar comprimido aqui, essa válvula aqui é uma válvula de vácuo. O que é uma válvula de vácuo? O que ela faz? Ela faz com que o ar que saia daqui forme um aspirador. Aí você conecta aqui um tubo coletor e você permite aí poder aspirar as vias aéreas do seu paciente, certo? Aspirar a boca, tá bom? De pacientes crônicos. Então essa aqui é uma régua de gás, tá bom? Aqui tem outros gases medicinais, mas esse aqui é mais utilizado em hospitais, tá bom? Fluxômetro hospitalar. Geralmente, pacientes que estão em domicílio tem um cilindro de O2 e um cilindro de ar comprimido. O
que aí você consegue, com essa válvula aqui do ar comprimido, realizar a aspiração de vias aéreas. Ou o paciente pode ter também aquele motorzinho de vácuo, não sei se vocês conhecem, tá? Mas na maioria das vezes o cilindro de O2 é mais eficiente, tá? Bom, o que vocês vão observar muito aí na domiciliar é a traqueostomia, que é um orifício artificial criado cirurgicamente através de costa ou de frente do pescoço do paciente, em sua traqueia. Normalmente é de frente, tá? É mais comum. O termo para o procedimento cirúrgico para criar este orifício é traqueotomia. Tá bom? Então, traqueostomia, quando tem o S aí, significa que eu tenho um mecanismo, um tubo que comunica o meio interno com o meio externo. Tá bom, gente? Então, a traqueotomia é somente o corte, tá? E é indicado em emergências ou intubações prolongadas. Então, na emergência, por exemplo, no choque anafilático, o paciente é impossível fazer a intubação desse paciente. Então, vai fazer a traqueotomia para poder ventilar esse paciente, para poder colocar o tubo, né, direto na traqueia ali, para conseguir ventilar, para que ele não tenha uma parada. Agora, quando o paciente tem uma intubação, tá até incubação aqui, mas foi um erro de digitação, tá, gente? É intubações prolongadas. Então, no caso de uma intubação prolongada, a indicação é que seja feita essa cirurgia, é eletiva, tá? E colocadas as cânulas aqui. Então, o paciente, a partir daí, tem uma série de cuidados, né, com esse dispositivo, a traqueostomia, tá? E aí, a atividade de hoje é uma pesquisa bem rápida, bem simples, tá? Pesquisa a indicação e os cuidados de enfermagem com traqueostomia, tá? São os cuidados que vocês precisam ter quando tiver um paciente aí com vocês com esse dispositivo. E a indicação, por que é que o paciente tem que se submeter a essa cirurgia, qual é o caso onde ele precisa dessa cirurgia, tá bom? Então é isso por hoje, bem tranquilo, forte abraço a todos, fiquem com Deus.